Eu queria trazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu maior desejo na vida do seu filho? O que você, assim, sonha para ele? Deseja, almeja que ele atinja, chegue? Ela ou ele, né? Desculpa falar ele só por ser mais mais rápido, né? Assim, mais fácil, mas ela também vale nessa história. O que você deseja? Conta para mim, assim, uma palavra. A gente quer que a nossa mocinha seja bem sucedida no futuro dela, né? Quando ela for adulta, que ela tenha sucesso, independente da carreira que ela for seguir. Que ela seja bem sucedida. Perfeito. Alguém tem algo diferente? Feliz na escola. Feliz. Realizado. Ela precisa aprender. Ela é muito feliz, muito alegre com a escola, que ela gosta muito. E ela faz muito orgulho, porque ela quer que ela seja feliz no que ela esteja fazendo. Isso. E continua essa alegria que ela Adorei. Bom. Hoje e para o futuro. Hoje, amanhã e sempre. Alegria e felicidade. A gente só deseja coisas boas, né? Para quem a gente ama, para quem veio de nós, ou chegou por nós, ou está conosco, a gente só deseja coisas boas. Só que isso tudo é uma construção. A gente foi uma construção, né? Se a gente olhar para o nosso pai, para nossa mãe, ou para quem nos educou, foi uma construção, né? Ainda é. Quando a gente tem a oportunidade de ter o pai e a mãe, ainda é uma construção, né? Eu perdi meu pai recente. E às vezes bate umas coisas assim, como assim que eu não posso ligar para ele e não tá lá? Como assim? Sempre estava. Né? Agora, quando a gente tem a oportunidade de ainda trocar, de conversar, é tão bom, né? É tão bom, é tão importante. A gente se sente mais fortalecido. E nós hoje somos referência em uma pessoa que está em desenvolvimento. Nós somos o ponto de segurança deles. Nós somos as pessoas que vão ajudar a ensinar a como ser bem-sucedido. Porque sozinho não vai acontecer. E isso, gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sem trabalho, a educação não acontece. Não é a escola. A escola faz o seu trabalho. E o professor? Gente, o que esses caras estudam para dar uma aula? Para montar uma aula de 45 minutos. Nossa, quantas coisas a gente trabalhou hoje com o time? Para montar uma aula de 45, quanto tempo eles ficam? Muito mais 45 minutos. Não tem mais como dar uma aula hoje em dia, pautada em algumas coisas que eu vou trazer para vocês em relação à educação atual, de dizer assim, onde foi que eu parei na aula passada? Vocês lembram disso? Na minha aula, na minha época de escola acontecia, a professora entrava e dizia assim, onde foi que eu parei? E dava aula sem planejar. Hoje não tem mais como. O professor precisa planejar. E a tarefa é um planejamento do trabalho do professor. Ela faz o fechamento desse trabalho. E esse fechamento, num país como o Brasil, precisa ser em casa. Esses tempos saiu uma reportagem, Finlândia extingue a tarefa de casa. Finlândia é o país com os melhores índices de educação do mundo, né? Todo mundo sabe disso. Como assim que a Finlândia extingue a tarefa de casa? Os alunos ficam de 12 a 14 horas na escola. Isso aí não faz sentido em tarefa. Né? Então, às vezes a gente lê uma manchete e fica só com a manchete, fica só com aquela informação. Agora, se a gente abre a reportagem, a gente entende que o negócio é diferente. E eu vou abrir a reportagem hoje com vocês. Porque tarefa faz parte do trabalho nosso, enquanto família e escola, em muitas habilidades e competências a serem desenvolvidas para que o seu filho tenha sucesso, para que ele seja feliz, para que ele esteja alegre. Quando eu tenho essa visão, eu deixo de ser um peso. A tarefa deixa de ser um peso, deixa de ser uma luta dentro de casa. Ela se torna uma aliada na minha estratégia com meu filho, no meu trabalho com meu filho como educador, como pai, como mãe. Faz sentido? Vocês ficaram curiosos, né? Como isso, Débora? Me ajuda. Nós estamos vivendo um mundo meio maluco, né? Já estávamos num mundo meio esquisito antes da pandemia. Depois da pandemia, misericórdia. Quem trabalha sabe. Quem não trabalha também. As pessoas estão muito diferentes. E não é Guarapuava, não é o Paraná, não é o Brasil. É o mundo. Quando a gente fala de mundo, a gente está falando hoje de mundo bunny. Antes da pandemia se falava de um mundo VUCA, volátil, instável e tal.
Hoje a gente fala de um mundo bunny, onde a gente sente as pessoas e as situações e as instituições fragilizadas. Quando a gente diria, talvez em dezembro lá de 2019, que a escola ia para casa de vocês iam dizer, você está louca? E foi. Foi para casa de vocês. A escola, que era uma estrutura de muitos anos, ficou vazia. Não podia existir. Foi para dentro da casa das pessoas. E isso foi esquisito, não foi? Todo mundo convivendo por 15 dias, só 15 dias. Que virou até agosto, que virou até dezembro, que virou o ano e que foi mais um. É muito maluco, muitas coisas melhores, né? Foram aos poucos voltando, mas agora que a gente começa a ficar mais confortável de ficar sem máscara e tal, mas a gente ainda, tá assim. Esses dias foi o primeiro voo que eu fui que extinguiram a máscara no aeroporto. Gente, a gente se sentiu muito, é muito esquisito ver tanta gente ao mesmo tempo junto sem máscara. Dá até um nervoso. Então deu essa fragilidade para a gente, essa ansiedade que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente não consegue mais dar conta. A gente acorda de manhã e não sabe se vai estar tudo certo ou não. Porque um dia a gente acordou e se fecha tudo. A gente está desconfiado. E isso deixa a gente ansioso, porque a gente, enquanto ser humano, gosta de previsibilidade, a gente gosta de saber o que vai acontecer. Eu gostaria já de saber, ter certeza que minha filha vai ser bem-sucedida, que meu filho vai ser alegre e feliz. Eu queria ter essa certeza, mas a gente não tem. E isso nos deixa vulneráveis. Interessante. Psicologia, a própria Bíblia, Não quero falar isso de uma forma pejorativa, mas pelo contrário, a Bíblia, a psicologia, vamos falar assim, diz dessa volatilidade que a gente é pó e fumaça. A gente ainda achava que não. Mas veio uma pandemia para demonstrar para a gente que sim. E isso deixou a gente até meio desconfortável, ansioso e bastante incompreendível. A gente não consegue mais compreender, Porque, vamos pensar, quando a gente era aluno, onde é que a gente fazia as pesquisas dos trabalhos? Biblioteca, Barça, enciclopédias. E a gente podia fazer o trabalho do 5º até o 3º naquela mesma enciclopédia. Olha que louco! Não podia nem copiar, Tinha que pegar vários livros, e, pelo menos na minha época. Sim, mas os livros não mudavam. Gente, hoje uma informação está sendo questionada daqui a pouco e a gente já não sabe mais se aquilo que a gente sabia, a gente sabe. É tudo assim muito volátil, muito instantâneo e muito rápido. Fora as fake news, Quando o Jô Soares morreu, gente, eu precisei assistir no Jornal Nacional. Ele lá vai aparecer se ele morreu mesmo, porque é tanta fake news das pessoas que a gente já não sabe mais. O próprio Google propaga fake news para a gente. Quem tem Android sabe, entra lá e vê, mas a maioria é fake news, aquilo ali não é real. Não é um jornaleco de nada que a gente nem sabe. Aí faz uma manchete, quando tu vê a reportagem, não era nada a ver daquilo. E a gente vai se bombardeando dessas informações estranhas. E a gente não tem mais a segurança da Barça. Que até um tempo era até bom, A gente ter essa segurança. Então essa não linearidade, não ter clareza das coisas, deixa a gente mais instável. O que eu estou querendo dizer com vocês, para vocês? Então eu me conforto com isso aí? Não. Eu vou ter que traçar a minha estratégia. Que estratégia eu vou ter para manter a minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde física no meio disso tudo? Porque esse é o mundo. É o mundo. Eu vou entrar no mundo? Eu vou ficar ansioso também? Eu vou cobrar dos outros também? Eu vou questionar tudo também? Ou eu vou ser parceiro e buscar meus aliados? A escola é uma aliada. O professor é um aliado na formação e na educação do seu filho. E quando a gente é aliado, a gente está... Casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, tem coisas boas e coisas não boas que acontecem na relação. E aí a sinceridade, a responsabilidade, a troca, a confiança, o estar aqui numa noite gelada de plena quinta-feira mostra esse compromisso que vocês têm em buscar o melhor para quem são as pessoas mais importantes desse mundo, Os tesouros de vocês, os filhos de vocês. Então, o que a gente tem no meio disso, E tem coisas que aconteceram antes da pandemia, não são coisas que aconteceram pós-pandemia, na educação. A educação passou por um baita processo de transformação e eu digo ainda bem. Hoje a educação não é a mesma nossa.
A gente tem uma BNCC, talvez alguns já ouviram falar em propagandas ou da própria, né, de estudar, de ler, enfim. O que essa BNCC é? Ela é uma base comum curricular, né, uma base curricular comum e nacional. E ela integra todos os currículos, seja público ou privado, de todos os estados. E isso é uma coisa muito interessante, porque se hoje vocês precisarem mudar de cidade para qualquer uma, o seu filho não chega mais na escola e diz assim, isso eu não tive, porque todas as séries precisam ter os mesmos conteúdos. E mais interessante, a vida deixou de ser conteúdos. A escola deixou de ensinar só conteúdos. Ela começou a desenvolver nos estudantes habilidades e competências. Quem trabalha sabe, hoje a gente contrata por competência, a gente faz o desempenho dos funcionários por competências ou é avaliado por competências. E isso chegou na educação. E que bom. E que bom. O conteúdo hoje é um meio para eu desenvolver habilidades e competências. Ele não é mais uma decoreba. Ele não é mais uma coisa que só vai cair numa prova, que é um vestibular. Porque era assim, por que eu tenho que aprender? Explicar no vestibular. Deixou de ser isso. A BNCC traz um outro olhar, um outro planejamento, onde realmente, gente, de verdade, preencher a apostila não é o foco. A apostila é um meio para eu chegar e desenvolver habilidades e competências. E muitas vezes elas precisam de adaptações. Muitas vezes elas precisam de mudar de prioridade como elas estão. Por quê? Porque a gente tem filhos aqui, alunos, que viveram 2 anos de pandemia. A galera do 7º, tem pai do 7º, hein? É o aluno que não teve 5º ano. E quando eu falo que não teve 5º ano, ele teve 5º ano em casa, mas ele não teve de convívio. Pais de terceirão, os seus filhos... Tem pai de terceirão? Difícil, né? Tudo bem. Pai de terceirão, que pode assistir um dia, quem sabe, essa fala. O seu filho não conviveu, não teve turma de 1ª e 2ª série. E quando eu falo aluno de 7º, eles agora chegam, eles querem correr pela escola, eles vêm com brigas, que eles geralmente têm no 5º ano e o professor resolve lá e tem que resolver agora. Então tem coisas que atrasaram. Não talvez conteúdos, mas relacionamento, convivência, que faz parte. As profs do infantil estavam me contando agora, né? Que tem crianças fazendo birra que geralmente fazem no infantil 2, no infantil 4. Porque essas crianças também tiveram, né? Esse sequestro de tempo de convívio. Então, quando a gente olha por toda uma contextualização pré-pandemia e que a gente pensa assim, mas então agora as aulas são mais digitais por causa da pandemia, não. Já existia antes da pandemia um trato de que uma competência geral, e que eu vou falar sobre elas para vocês, é a cultura digital. Então, ok, está tudo aí da internet, mas como eu descubro o que é fake news, como eu descubro o que realmente eu busco, porque tem informações sérias lá? Existem, graças a Deus, tem. Mas eu tenho que ensinar o aluno a como ele se comporta, como ele busca, como ele fecha, foca e realmente averigua se aquela informação é importante, como a gente olhava em vários livros para ver se era importante, ele também tem que olhar em várias páginas para ver se é importante, se é real, se é verdadeiro. Então a gente acaba tendo aí um novo médio reformulado, acho que vocês acompanharam anos atrás as propagandas de novo ensino médio. Né? E agora o novo ensino médio é uma realidade. A partir de 22, a 1ª série do médio é novo ensino médio. É uma nova proposta de trabalho. E sim, agora com toda essa questão presencial, a gente está lidando com várias esferas que exigem do professor um planejamento diferenciado. Que eu falei antes, que eles precisam estudar muito para fazer 45 minutos. Imagina um professor que tem 10 aulas por dia. Não dá mais para fazer uma aula sem planejamento, né? Então, por isso, o nosso respeito e nossa admiração por esse profissional. Sempre. E isso é importante demais para os filhos verem os pais honrando e dando valor ao professor. Quando o filho vê que o pai questiona, porque eles ouvem tudo, né? A gente fala tudo na frente deles. Antigamente não era assim. Vocês lembram quando chegava a visita em casa? Onde é que vocês tinham que ir? Nós tínhamos que ir? Brincar, vai brincar. Isso é conversa de adulto. Hoje não tem mais conversa de adulto. Poucas, né? Algumas a gente consegue. Mas a criança ouve muita coisa. E muita coisa ela não entende. E muita coisa ela traz. E traz não entendendo.
Então, sempre honrar. Mesmo que eu não entenda, então eu vou perguntar, mas ele nem precisa saber que eu perguntei. Sempre a melhor estratégia. A família é aliada da escola, mas a criança sabendo o que ela precisa saber em relação a isso. Tá? Pode passar. Então, eu gosto muito dessa frase. E eu vou puxar o pai lá, quando ele diz, eu quero que meu filho seja feliz hoje. Meu filho é um projeto de vida? Ele é um projeto de vida. Mas ele já é alguém na vida. Ele não vai ser alguém na vida. Ele já é alguém na vida. A influência, a vida dele já influencia a comunidade, a sua casa, a sua família, a escola, Guarapuava e o mundo. O fato dele existir, ele já é alguém que veio para desenvolver habilidades e competências e deixar esse mundo um lugar melhor. Olha como muda a nossa perspectiva. Ele não vai ser, ele já é alguém especial. Porque todos são alguém na vida já. Todos já são alguém na vida. Todos nós somos alguém na vida. Ninguém é mais nem menos. Todos já somos. E temos que ter esse mesmo propósito de construir um lugar melhor, um mundo melhor. Não o meu mundo melhor. Eu vou ser um bom profissional para ter... Legal, é um projeto. Mas eu acordar de manhã, dirigir 330 quilômetros e saber que eu vou trabalhar até as 8 da noite, não me importa. Porque é o meu propósito de vida. Trabalhar com educação, levar formação, ouvir professor, ouvir famílias, ouvir estudantes e entender todo esse cenário. É o meu propósito, porque eu acredito que é só pela educação que a gente transforma o mundo, mas é o meu propósito. E a gente tem que encontrar o nosso propósito e entender que o seu filho nasceu atrelado a um propósito. É muito importante. E estudar faz a diferença. E vocês investem na educação dos seus filhos. Poderiam estar investindo em outras coisas, mas escolhem investir na educação, que é esse projeto de longo prazo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quando eu falo de uma BNCC que ensina por habilidades e competências, eu estou falando desse tipo de ensino. De que seu filho já é respeitado por quem ele é. E pela influência que ele tem. E pelo comportamento que ele tem. E pela postura que ele tem. E pelo aprendizado que ele vai desenvolver. Tudo bem? Pode passar ali. Pode passar mais um. Quando a gente fala de ensinar por competências, eu queria perguntar para vocês, cozinhar, vocês acham que é uma habilidade ou uma competência? Habilidade, os dois. É uma boa pergunta, né? A gente fica assim, ué? Bom, eu queria contar para vocês uma história. Uma amiga minha me contou essa história, eu falei, vou trazer ela para a palestra. A filha dela, adolescente, ligou para ela assim, mãe, cadê a receita daquela torta? Daí era uma torta salgada. Daí a mãe disse, né, tá lá e tal, o que você vai fazer? Mas você tá chegando, eu quero fazer, eu vou fazer um café pra gente e eu vou fazer a torta. Nossa, ficou assim, uau. Quando chegou a torta tava linda, deu toda certo, não sei o quê. Quando elas experimentaram, ela disse assim, quanto de sal você colocou nessa torta? Estava extremamente salgado. Ué, mãe, uma colher de café? Falei, mas uma colher de café não ia deixar isso assim? Dela assim, que colher de café você usou? Assim, aquela que você mexe o café. A mãe usava uma colher de sopa para mexer o café. Cozinhar é uma habilidade e uma competência? Os dois. É uma competência, porque exige várias habilidades. Quando a gente entende a diferença, um planejamento de aula se torna diferente e a nossa vida também se torna diferente. Competência é a mobilização de usar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É o chave, né? Quem é da administração até pode reconhecer. Isso aqui é o conceito de competência da BNCC. Ou seja, o que é uma competência? Ela é muito ampla, ela vai exigir conhecimentos, habilidades, atitudes e o valor da criança em relação a isso. Porque às vezes o conhecer sem valor se torna frio, calculista. Então os valores são importantes. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse conceito, quando a gente fala o que é uma competência e quais são as competências gerais. Essas são as competências gerais que são trabalhadas todos os dias, diariamente, nos planejamentos. Uma delas, conhecimento. Conhecimento não é conteúdo. Olha que interessante, mudança de mentalidade. Tem um livro muito legal que eu estou deixando a indicação final, que é Mindset.
É o jeito que a gente enxerga as coisas. Como a gente enxerga, a gente vai agir em relação a isso. Quando eu entendo que conhecimento não é conteúdo, que conteúdo é um meio de atingir conhecimento, o conhecimento vai muito além, porque é o conhecimento, habilidades, atitudes, valores para formar uma competência. Eu entendo que conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania, vai dizer que não é isso que vocês buscam para o filho de vocês. Esse conjunto vai formar alguém bem-sucedido, vai formar alguém feliz, vai formar uma pessoa a curto, porque ele já é alguém na vida, a médio e longo prazo, que vai se posicionar independentemente como estará o mundo. Estamos preparando ele para um mundo que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nem nós sabíamos que viveríamos uma pandemia. Imagino que eles ainda vão viver. A gente já não sabe mais. Não tem mais como traçar lembra do mundo Bunny? Não tem mais como traçar uma linearidade. Então eu tenho que trabalhar esse nosso filho para essas competências. E a tarefa é uma baita aliada. É uma baita aliada. O número 7 ali não precisa nem ensinar, né? Eles já têm dentro deles já. Tu acha? Me conta. Fala mais sobre isso. Adoro. A argumentação é grande. Tu acha que é de argumentação? Depende. Eu acho que é de questionamento. Que é diferente. Eles questionam as coisas. Mas eu queria que fosse assim. Mas por que não é assim? O argumento é uma coisa propositiva. A gente lê o que diz ali, agora aqui está um pouco apagado, mas é formular, a partir de dados, estatísticas, um argumento. Uma tese, né? Baseado em uma informação. Isso é muito diferente. A gente acha que eles são argumentativos, mas eles não são. Eles são questionadores. A gente é que tem que se calçar dos argumentos. A gente não pode mais dizer assim, porque cai na prova. Não dá mais, né? A professora mandou. Porque a professora mandou. É porque é importante para ti. É porque é assim, tá? Então, tá bom. Porque tem que fazer. O que tem que fazer e pronto. Só isso que resolve. Ou a síntese do lado da canção. Né? Não, a gente tem que ter o argumento. E por que vocês estão aqui? Justamente para entenderem isso e saberem argumentar. A tarefa, ela envolve uma mobilização, porque ela é uma competência, uma mobilização de atitudes. Em primeiro lugar, a família validar que a escola é um lugar importante. Como que eu valido que a escola é um lugar importante? Quando a tarefa tem um momento no dia. Não é a última coisa que vai ser feita. Antes de dormir. Tem tarefa? Tem! Ah, meu Deus, aí vai para o grupo de WhatsApp. E daí não sei o quê. E daí virou um caos. E a criança vê aquele caos. E o adolescente vê aquele caos. E ele começa a dizer o que para ele mesmo? Não é importante. Por que eu presto atenção? Por que eu vou anotar? Porque depois minha mãe pergunta no WhatsApp. Alguém sempre anotou. Olha o tanto de confusão que acontece na vida de alguém que já é importante. Quando eu não corrijo a tarefa com os meus filhos, ou quando eu deixo acontecer, dele ir sem fazer a tarefa, já porque ele esqueceu, não fez, assumir a responsabilidade. Quando, por exemplo, ele liga para você e diz assim, mãe, traz o livro porque eu esqueci, traz a apostila porque eu esqueci, porque eu trabalho. Não. Você esqueceu? Converse com o professor que você vai entregar outro dia. Mas ela vai desconsiderar. Desconsidera a nota. Responsabilidade. Próxima vez vai esquecer? Muito difícil. Agora, se a mãe ou o pai largarem tudo de importante que estão fazendo, independente do que é, e trazer, o que ele vai pensar? Eu tenho sempre alguém atrás de mim. Sempre alguém vai me ajudar. Seja o pai, a mãe, meu patrão, meu chefe, meu líder. Alguém vai me ajudar. Eu não preciso assumir a responsabilidade. E, gente, eu estou falando isso desde os pequenininhos, grandões. Eu não trouxe dinheiro para o lanche. Vai morrer de fome, gente? Não. Você vai largar tudo porque seu filho não trouxe dinheiro para o lanche? Não dá. Ele é um ser informação. E as nossas pequenas, grandes atitudes marcam.
marcam. Quem que a gente quer? A gente não quer que eles sejam parecidos com a gente? Nossos pais fariam isso, mas a gente não teria nem coragem de ligar, porque nem podia ligar, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas, né? Tinha que pedir para a secretaria ligar, a gente ia pedir? Nunca. A gente passava fome, mas não pedia. Até porque o xingão não ia ser fácil. Mas não precisa ser um xingão. Você só precisa argumentar por que você não vai levar. Não, meu filho, hoje estou muito ocupado, eu não posso. De repente, um colega pode dividir o lanche com você. E por que você está me ligando no meio da aula? Primeira pergunta, você está me ligando no meio da aula por quê? Aconteceu alguma coisa? Porque se acontecer alguma coisa com o seu filho, quem vai ligar para você? Entendem? É a escola que vai comunicar. E aí, quando a escola liga, é diferente do que ele no meio da aula pedindo. Porque se ele está te ligando no meio da aula, ele está perdendo alguma coisa. Pode ter certeza. Ele está perdendo alguma coisa bem importante que está acontecendo lá. Está fazendo sentido? Então, tá bom. Então, só para a gente entender aonde que eu quero chegar com a tarefa. Sim, vai ter todo dia. Vai ter sexta-feira? Vai. Teve aula? Tem tarefa. Tem compromisso. Tem responsabilidade. E além do compromisso e responsabilidade, tem uma coisa muito interessante da neurociência, comprovadíssima, de como que nós armazenamos e desenvolvemos inteligência. E é isso que eu quero trazer agora para vocês. Quando a gente consolida um pouco por dia sobre um assunto, a gente edifica o saber. Quando a gente quer colocar tudo de uma vez, a gente faz bagunça. Quando que eu quero colocar tudo de uma vez? Quando eu estudo um dia antes da prova. Quando a tarefa foi dada hoje, eu quero... Mas aí, por exemplo, hoje eu tive aula de história, que é quinta, e a aula de história vai ser só na terça. O que geralmente o aluno faz? A tarefa quando? Estão sabendo. A aula de história é só na terça, teve hoje. Quando é que ele faz a tarefa? Segunda. Eles estão sabendo. Não, faz hoje. Isso, hoje. O certo é ele fazer hoje. Não é segunda. E por que ele faz hoje? Porque quando eu desenvolvo um pouco de conteúdo, porque é pouco, de verdade é pouco. O ângulo não faz listas de exercícios enormes. Nos anos iniciais ele vai ter uma questão por aula. Uma questão por aula. A aula é período, 45 minutos. Uma questão por aula. No Fundamental 2, isso aumenta um pouquinho. No médio, a gente tem os níveis de tarefa que os professores selecionam. Se vai ser mínima, complementar, se são tantos exercícios, tão menos exercícios, se vão ser todos, o professor seleciona. Então, se ele vai ter 3 componentes por dia, ou 4 componentes por dia, quantas questões ele vai ter para fazer? 4? 3? É muito? Não. Então, quando ele faz hoje, vou pegar a fala do pai, faz hoje. Tudo está fresco na cabeça dele. Tudo viveu. Ele viveu a explicação do professor, ele viveu os exercícios em sala e ele viveu o professor orientando. Ele viveu. Gente, eu estou falando, ele viveu. Ele não pode chegar para ti e dizer assim, não, mãe, isso aqui o professor não explicou. Sim, o professor explicou, porque está no planejamento do professor explicar. Eu não entendi. Faz como você entendeu. Mas eu não entendi. Quando você larga tudo que você está fazendo para explicar a questão para o seu filho, sabe o que acontece quando ele volta para a escola? Ele não presta mais atenção no professor. Porque agora eu tenho o pai e a mãe que param e explicam para mim. Se você não entendeu, amanhã na correção da tarefa você presta bem atenção, porque a professora vai explicar de novo. Se ele não fizer isso e ele vier com a tarefa ensinada por você, corrigida por você, o que ele vai fazer na hora da correção da tarefa, que é todo dia? Não escutei. Hã? Bagunça, vai conversar, vai dizer, pra que eu vou prestar atenção nisso aqui? Eu já sei que tá certo, minha mãe já disse, meu pai já falou, já assinou, até ganhei 10 com estrelinha já. É fofo, é. Mas o prejuízo nas 10 competências que a gente quer desenvolver numa pessoa bem-sucedida são quase irreparáveis. Na organização, na responsabilidade, em dizer, eu não aprendi. E tem um problema dizer que eu não aprendi? Não tem. Eu errei, tem problema dizer que eu errei? Como seria bom se as pessoas assumissem mais os seus erros? Onde que a gente ensina isso tudo, gente? É agora, no processo
longo e contínuo de todos os dias. Onde que vocês conseguem ser aliados? Com essas posturas. Não tem problema, filho, você não sabe, deixa em branco. Quando a professora perguntar, você diz, eu não entendi, prof, pode explicar de novo? Pronto. A prof consegue saber, o professor consegue saber o nível que está o seu filho de aprendizado. Se está tudo sempre certo, ela vai achar que está com problema? Agora, na hora da prova, ela vai saber que está. E sabe o que é pior? A gente não ensina na mesma metodologia dela, porque a gente ensina no método que a gente aprendeu. Daí o seu filho está lá na hora da prova, ele não sabe se ele agrada a professora ou você. Daí ele faz metade da questão do jeito que a professora ensinou, metade que você, porque ele quer agradar também, e aí a professora olha assim, mas o que é isso aqui? E dá meio certo, dá errado, e aí atesta uma nota baixa. Olha quanta coisa. Se eu não faço isso, se eu deixo ele dizer não sei, não entendi, ele tem a chance de aprender de novo. Vamos lá. Quando existe um hábito, quando eu treino, né? Se eu chegar para você e disser, sabia que eu vou correr a São Silvestre? Vocês vão dizer, ai que legal, tá treinando? Não, não é só chegar lá e correr. Você tá louca? Essa aí não vai chegar a lugar nenhum, vai correr 2 quilômetros e vai pedir água e vai dizer, vai desistir. E vai atestar que não dá conta. Tudo tem preparo na vida. Você acha que vai chegar no Enem, no vestibular, num concurso público, só estudando no terceirão? É um hábito na vida. E para eu desenvolver inteligência, eu tenho que ter este hábito. E este hábito exige frequência, disciplina, persistência. O que mais a gente encontra hoje nos colegas de trabalho, no ambiente de trabalho? Ai, que difícil. Muito difícil isso para mim. Ninguém mais fala assim, é problema? Traga para mim. Hoje, os seus filhos aprendem a resolver problemas. Problemas não é aquele problema que Pedrinho comprou. É situação problema, ser protagonista na resolução de um problema. Hoje eu perguntei para todos os segmentos, infantil, me disseram, a gente já trabalha com problemas, com situações problemas. Fundamental 1, a gente trabalha com situações problemas. Fundamental 2, a gente trabalha com situações problemas. Novo ensino médio, toda a aula de itinerário começa com uma situação problema, para que a gente desenvolva pessoas que solucionem problemas. Não é isso que a gente espera, proatividade? Se eles não viverem isso a longo prazo, isso não acontece do nada. Acontece isso. Pessoas que se alguém faz por eles, sempre vão esperar alguém fazer por eles. Então, para eu atingir o nível de dizer assim, nossa, eu acertei. Conquista, satisfação pessoal, é o seu filho fazer por ele mesmo. Não faça por ele. Não diga que está errado. Você não é professor dele, você é pai, você é mãe. Você pode dizer assim, tem certeza que é essa a sua resposta? Você não quer dar uma olhada de novo? Não, então tá bom. Então amanhã a professora vai te dizer se está certo ou está errado. Não precisa você validar antes. É menos trabalho para você. Por favor. Mas mesmo no primeiro ano eu posso fazer isso? Primeiro aninho, pequenininho? Muitas vezes a gente tem que ler e tá junto, né? Mas você pode dizer assim, o que você quer dizer aqui? O que você, né? Porque às vezes a gente dá a resposta, né? Então sempre deixar o que a criança... E muitas vezes no primeiro assim, ela até te diz, mamãe, não foi assim que a professora disse. Então, que bom, filha, que a professora tem uma outra opinião, né? E eles falam mesmo. E a gente quer colocar o nosso jeito. E é nesse jeito que às vezes a gente atrapalha. Às vezes a criança de primeiro ano está lá tentando amarrar o seu sapato e a gente não tem paciência. E o próximo a gente compra com velcro. Eu vi ela dizer ontem que a professora ensina melhor que eu. Ai, que delícia! Que bom! Isso mesmo! É o papel do professor ensinar coisas de sala de aula. Coisas de sala de aula é do professor. Se você começar a ensinar na primeira série, gente, vai ter terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Você não vai mais dar conta. E aí ela vai dizer assim, tu não sabia tudo? Não, pois é, filha, até aqui eu sei. Daqui em diante, tu te vira. Aí já era. Você já tirou a autonomia, porque a autonomia tem fases, né, no desenvolvimento. Primeiro é a anomia, que é a fase do primeiro aninho. Eu sei, a professora explicou, deixa que eu faço. Depois começa a fase da heteronomia. Eu não sei, é difícil, a gente fica com pena, fica com dó, né? E aí o pior da fase da heteronomia é que tem pessoas que não saem dela.
Ficam com 30, 40, 50 anos naquela fase. A autonomia, ela chega quando a pessoa tem a consciência de que o que ela faz é bom para ela. Por exemplo, chegou para vocês quando vocês descobriram que escovar o dente era bom para vocês. Não precisa, mas a mãe fica falando, já escovou o dente? Escovou o dente, escovou o dente. Não, a mãe fez isso com a vida da gente, fez da minha, fez da de vocês. Então, chega uma hora que a gente diz assim, tá bom mãe, eu já escovei. Né? Já entendi. A mesma coisa com a tarefa, a mesma coisa com o estudo. A gente fala, faz um monte de coisa. Se a gente está fazendo por eles, a gente não desenvolve a autonomia. Eles sempre vão ficar na heteronomia. Alguém vai fazer por mim. Não é bom para mim, é difícil para mim. Ou eu preciso que alguém me ajude. Autonomia é eu fazer por mim mesmo, mesmo que eu vou errar. Mesmo que a letra vai estar feia. Mesmo que a maquete não vai ser como você, arquiteta, mandaria. Deixa ele fazer. Tem certas coisas que vão para o concreto para a gente chegar no abstrato mais para frente. Se a maquete for feita pelo pai e pela mãe, vai ficar muito mais bonito. Fica. A não ser que diz assim, participe. Participar não é fazer por. É deixar ele fazer. E ser um suporte, uma ajuda. Mas que ele sinta que foi ele. Gente, isso é satisfação pessoal. Ele sentia que foi ele. Quando ele enxergaram... Não foi assim, gente, com vocês? Errou uma conta matemática, o professor corrigiu de vermelho, você nunca mais esqueceu a conta. Porque você errou e você descobriu aonde errou e nunca mais esqueceu. Aprendeu com o erro. Isso é satisfação pessoal também. Agora, também é uma alegria quando eles veem por eles mesmos que a resposta deles estava certa. Yes! E eu quero mais esse yes. É o contrário daquilo que, eu não sei, eu não consigo, o professor não explicou. Yes, fui eu. Aquilo que eu estava pensando, pai, porque daí você perguntou, né? Às vezes você pode fazer essa pergunta para ele ou para ela numa resposta fantástica. Você tem certeza que é isso? Daí ele vai depois dizer assim, nossa pai, eu tinha tanta certeza que eu acertei. Olha, eu tinha certeza também, eu só queria ver se você sabia mesmo. A gente inverter isso. Reforçar o lado positivo. Reforçar, fazer testes nesse sentido. Porque a gente precisa que eles sintam que estudar é legal, tem ganho. Não é uma obrigação, é uma responsabilidade porque um dia vai ser alguém na vida. É porque hoje é bom. Porque hoje eu sou feliz, porque hoje me alegra, porque hoje eu aprendo, porque hoje eu descubro, porque hoje com o que eu estou aprendendo eu soluciono problemas. Porque hoje tudo que eu aprendo faz sentido e faz conexão com a vida cotidiana. Eles não sabem coisas que vocês não sabem? Você diz, onde que ele tirou isso? Na internet eles sabem, né, coisas incríveis, né? Mas também nisso, na conversa. Esses dias eu estava num restaurante, escutei a conversa de pai e mãe com duas crianças, e as crianças falaram, pai, hoje nós aprendemos isso, e o pai ficou olhando assim. Tipo, eu vi isso na faculdade. E eles estão tendo acesso. E desenvolvendo isso aí, ó. É um músculo. Como todo músculo, a gente tem que malhar o bichinho. Se a gente não malhar, não dá certo. E ele é muito semelhante a um computador. O cérebro da gente precisa que a gente salve as informações nele. Sabe o HD e a RAM do computador? Então, eu estou trabalhando na memória RAM. Sai a luz, se eu não dei o salvar como, eu tenho muita dificuldade de encontrar aquela informação de novo. Eu muitas vezes até perco. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Eu tenho que salvar como, eu tenho que dar um comando para ele. Como que eu dou esse comando? Eu dou esse comando, pode passar. Quando eu vejo a mesma informação 2 vezes no mesmo dia, tarefa, é a segunda vez que o seu filho vai ver o mesmo conteúdo no mesmo dia, por isso que é hoje. Ele viu na escola, ele vê na tarefa. À noite, na hora que ele vai dormir, o cérebro vai dizer assim, opa, 2 vezes? Isso é importante, porque é à noite que o cérebro faz uma faxina. Vocês sabem disso, né? A gente dorme naquele sono REM lá, acontece uma faxina. Tem coisas que vão para uma lixeira, pode até colocar, acho que tem lixeira ali, e tem coisas que vão para o córtex, que é o nosso HD. E que de lá, indo para lá, fica lá. Fica lá. E o mais mágico, se conecta com outras coisas. O material ângulo é muito interessante nisso. Vocês vão perceber isso nos filhos de vocês. Aquilo que ele aprendeu em ciências está lá na geografia.
Aquilo que aprendeu no português está na matemática, para fazer conexão entre as áreas. Porque as áreas se conectam, a gente aprendeu em gavetas, né? Abre agora o caderno de matemática. Fechou, agora abre o de língua portuguesa. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Hoje as crianças aprendem conectando, independente do segmento. Para justamente, volta, só mais uma. Para justamente acontecer que quando for para o córtex, para o HD, ele faça conexões, que aquilo ali tem a ver com isso, e aí ele vai desenvolvendo inteligência, que é aquela imagem dele construindo a casa, edificando o saber. Fechou? Por que vocês estão cansados agora? Vocês sabem? Porque nós temos um sistema límbico, que é o nosso memória RAM, que está cheia das coisas que aconteceram no dia de hoje. A gente começa, agora eu ainda estou botando mais coisa na cabeça de vocês, né? Aí um já começa a bocejar, é normal, porque o cérebro está querendo ir dormir para fazer essa faxina. O que não vai ficar e o que vai ficar. Isso acontece na vida de todos nós, todos, adultos, crianças, pessoas com dificuldade, pessoas com facilidade, este é o fluxo do nosso cérebro. Quando a gente entende esse funcionamento, a gente joga a favor dele. E aí eu sou um pai que vai dizer, é hoje, filho. Não é na segunda-feira o tema de história. É hoje. É hoje que faz. E aí eu bato nessa tecla junto. Por quê? Porque o nosso biotipo neurotípico, nosso cérebro neurotípico funciona melhor assim. E é muito interessante, mas aí meu filho não precisa mais estudar para a prova? Sim, ele estuda para a prova. Mas ele vai relembrar os assuntos, porque já viraram dele, ele já se apropriou. Né? Vygotsky dizia, assimila e acomoda conteúdo. Ele assimila na escola, acomoda na tarefa e impregna dormindo. Parece mágica, mas é isso que funciona. É isso que funciona. Para provar, né? A gente tem que provar as coisas, né? O MIT, todo mundo sabe o que é o MIT? A faculdade no Vale do Silício, onde os nerds do mundo todo vão estudar, querem estudar, fez uma pesquisa medindo as ondas cerebrais dos seus estudantes. A Somos está fazendo isso até com alguns estudantes, né? A gente tem projeto piloto, que durante a sala de aula a gente está medindo as ondas cerebrais dos estudantes para poder saber que estratégias funcionam mais. Então é bem legal um projeto. Mas aqui foi o seguinte, o estudante colocou lá o headband e foi medido. Olha que interessante. Vou pegar só a primeira linha aqui, depois vocês analisam as outras. No primeiro dia, ele estava trabalhando. Olha o nível de onda cerebral dele. Dá para enxergar? Tipo respirando por aparelhos. Ele foi fazer tarefa de casa. A frequência foi lá em cima. Você viu? Ele foi dormir. A frequência lá em cima. E ele foi para a sala de aula. E eu estou falando de um cérebro de um nerd. Sala de aula, ele está recebendo a primeira vez o conteúdo, calculando rota, calculando rota, calculando rota. Eu vou para a tarefa, eu faço por mim mesmo. Faz sentido, entra na cabeça. Quando eu vou dormir, consolida. Não é mágica, é cérebro, é neurociência. Comprovado. E a importância disso. Então, aí os alunos, mas então ir para a sala de aula não precisa? Eu falei, mas como é que você vai fazer a tarefa desse jeito se você não teve um caminho, uma orientação? Esse aqui é o caminho e orientação. E aqui é a consolidação. Tudo bem? Quem assistiu Divertidamente? 1000 vezes, né? Umas 10 no mínimo. No mínimo. A criança precisa assistir, né? Toda a vida. O Divertidamente mostra isso. Quando os primeiros 10 minutos Divertidamente é a Riley indo dormir e as consolidações da memória dela. Só que, é isso que eu estava dizendo, o sistema límbico, ele armazena de duas formas. Com as emoções regendo, que ele gerencia parte das emoções, e quando vê 2 vezes no mesmo dia. Ainda mais que legal quando atrela as duas coisas, né? Quando a gente faz a tarefa ser algo positivo em casa, assim como na escola. Então fica uma emoção positiva das coisas que aconteceram na escola, uma emoção positiva em casa, e eu começo a desenvolver todas aquelas competências de responsabilidade, de cooperação, de interesse, de iniciativa, de proatividade, não ter problema de errar, tudo isso que eu falei a partir de uma coisa que é cotidiana, que é fazer tarefa em casa. Então, a ideia não é estudar mais. No ângulo você não vai ter mais tarefa, você vai ter a quantidade de tarefas suficientes. Então não é falar para o seu filho, você tem que estudar mais, tem que fazer mais coisas. Não,
É fazer aquilo que é, só que na estratégia adequada. Hoje é hoje. Ah, mas eu não vou ter aula amanhã disso. É hoje, devido a tudo isso que eu falei. Nem que se o seu filho é tão pequenininho, a gente bota divertidamente para ele assistir. Se o seu filho não é tão pequenininho, dá para assistir o filme Mãos Talentosas com ele, 6º ano em diante. Quando o menino saca a importância de estudar com o irmão dele e o desenvolvimento que ele tem na sala de aula. E ele vira o primeiro cirurgião do mundo, porque é uma história real. Está no Netflix. Já viram esse filme? É maravilhoso. Olha para esse lado de quando o menino percebe a importância de estudar e a mudança que ele faz no mundo, a partir do estudo que aconteceu lá nos anos finais dele. Então não é uma questão de estudar mais, boas notas, diplomas vão ser consequência de alguém que aprendeu. Tudo bem? É diferente de que alguém que decorou. Esses dias eu estava numa escola e eles chamaram ex-alunos para falar para alunos de 9º ano. E aí uma aluna que fez engenharia sanitária em Lages, ela disse assim, então, eu cheguei na primeira aula de cálculo e a professora começou a falar de seno, cosseno e eu comecei a chorar. E porque todo mundo sabia o que era seno, cosseno e eu não. E daí ela chegou em casa e foi olhar o material da professora. E ela começou a dizer, mas eu sei isso aqui, eu sei aplicar isso aqui. E ela foi, fez exercícios e tirou lá uma super nota. Enfim, todo mundo começou a dizer para ela como é que ela sabia fazer. Ela falou, porque eu aprendi a fazer na minha escola. Eu aprendi a fazer. Enquanto os outros aprenderam a decorar para passar no vestibular. Passar no vestibular a gente é muito pouco. A gente tem que entregar esses alunos prontos para fazer uma faculdade, terminar a faculdade e sim, usar isso para o lado da profissão. Eu acho que acabou a decoreba, isso já era. É habilidades e competências envolvendo como consequência. Tá? Então é sempre consequência de um aluno que aprendeu. Junto, família, escola, sem chance para dar certo. Tem que ser isso, não tem outro jeito, tá? Então, já falei disso, que não é quantidade desses exercícios. Ah, porque é pouco, ah, porque é muito. Confiem que o professor já mediu. Confiem que o professor já mediu. Ele já olhou no planejamento dele, que eu já falei 3 vezes para vocês, que ele estuda muito esse planejamento, ele olha para essas tarefas e seleciona. É o suficiente. Ah, mas ele fica muitas horas. Se ele não faz hoje, ele vai ficar muitas horas mesmo. Porque ele vai chegar e vai dizer assim, mas o que foi mesmo que o professor ensinou? Porque apagou em quantas noites? Vamos pensar. Se a aula foi quinta, ele apagou quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, ele quer olhar para aquele conteúdo. Faz sentido aquele conteúdo para ele ainda? Não faz. Não faz, apagou. O cérebro apagou, virou aula dada, aula apagada. E não é muita hora para o seu filho ficar aqui para apagar a noite? É muito investimento para ele ficar aqui e apagar a noite. Então tem que ser hoje. Não tem outro jeito. É cérebro. Isso não é a Débora inventando. É neurociência. Pode procurar isso em qualquer palestrinha de YouTube que vocês vão achar. Tá? Vocês vão achar essa informação. E a ideia é aprender a aprender. Eles estão aqui para aprender. Aprender é o quê? Aprender a vida inteira. Porque aprender vai ser para a vida inteira. Vai dizer que vocês não continuam aprendendo no trabalho de vocês. O tempo todo. E se aprender não for bom? Sorry. Aprender tem que ser bom. Tem que ser prazeroso. Tem que ser alegre e feliz. Vai ser doloroso? Sim, porque, né? Esforço não é fácil mesmo. Não dá pra passar, não pode querer facilitar a vida do filho. Débora, você está falando só para alunos bons. Não, estou falando para os alunos com dificuldade também. Porque o aluno com dificuldade fazendo hoje, ele vai se sentir mais capaz do que ele fazendo na segunda-feira, um dia antes da prova. Quando a gente quer evitar. Ele vai se sentir mais capaz. Ele pode não acertar as 5, mas se ele acertar uma, lá na segunda-feira, ele acertaria nenhuma. Assim, por exemplo, acertou uma ou acertou 2. Construiu o pensamento dele. E o leão, né? O leão é o símbolo do ângulo e eu tenho uma paixão cada vez maior em estudar esse animal que é o rei da floresta. Vocês assistiram o Rei Leão? Assistiram? O que acontece com o Simba? O tio Mal arma uma armadilha para o Simba, lembra? Conta uma mentira para o Simba. Uma mentira bem feia. E quando o Mufasa morre, que é o pai, o que o Simba faz? Ele acredita na mentira e foge. E aí ele descobre, fica amigo do Timão e do Pumba
e vai comer inseto. Tem até uma frase bonitinha lá, viscoso, mas gostoso, não é? Ele diz, né, quando ele come os insetos, né? Até que um dia, o babuíno encontra ele, dá-lhe na cabeça do Simba e diz assim, Simba, tu é leão, cara? Tu é leão? E aí o Simba se olha, e quando ele se olha, ele vê o pai. Parece que ele vê o pai, mas ele não é o pai, é ele, transformado em leão. E ele volta para a selva, e ele muda o ambiente da selva. É assim que termina? Eu vim aqui hoje dizer para vocês são leões. Vocês, quanto pai e como mãe, são leoas e leões. E a gente precisa estar no nosso lugar certo, enquanto pai, enquanto mãe, para deixar os nossos filhos no lugar certo deles enquanto alunos. Para os professores estarem no lugar certo enquanto professores. E aí a selva vira um lugar bom. E a influência do seu filho se torna positiva, porque ele está no lugar certo, fazendo as coisas certas, aprendendo as coisas certas. Agora, se cada um troca o seu papel, a coisa fica confusa. E a gente quer fugir mesmo. A gente foge do nosso propósito, que é na minha conversa toda inicial que eu tive com vocês. Então o leão, ele vai errar. Você como pai vai errar? Mas eu nunca fazia assim. Tudo bem. A leoa, né, porque a leoa que caça, para ela pegar a presa, ela erra de 7 a 8 vezes até pegar a presa. Ou seja, 85% da vida dela é um fracasso. Ela desiste? Não, porque senão ela passa fome também, mas tudo bem. Mas ela não desiste, porque ela tem certeza dentro dela que uma hora vai dar certo. Uma hora ela vai pegar. E assim como família, assim como professores, assim como nós, enquanto humanos, nós vamos errar. Mas a gente erra querendo acertar. Então que a gente corrija a nossa rota, porque às vezes um navio pode pegar 5 graus e ele muda o seu destino. Com uma mudança pequena em casa, você muda o destino do seu filho. Você deixa ele mais feliz, você deixa ele mais alegre, entendendo que ele já é alguém importante, que ele já tem influência. Não é que ele é mais importante, todos são importantes, os colegas, os professores, todo mundo no seu papel, no seu lugar, na formação e desenvolvimento dele. E isso exige esforço. Olhando para o pé da bailarina, muitas vezes a gente olha que nem imagina, né, como que fica o pé dela. E nós, enquanto pais, às vezes também, ficamos dilacerados, ficamos tristes, ficamos cansados, mas quando a gente vê o sorriso, a alegria, qualquer coisa que eles nos trazem, né? Seja uma nota boa, seja uma nota ruim, a gente vê que valeu a pena o esforço, porque sem esforço ela não fica de ponta do pé. Exige muito esforço. Lembra que eu falei que dá trabalho de reeducar? Dá muito trabalho. É um trabalho diário? É. É para a vida? Aham. Acaba logo? Não vejo a hora que isso acabar, não acaba. Eles vão ficar adultos e não acaba, porque nós adultos ainda contamos com os nossos pais. E aí, para fechar, gente, eu trouxe algumas coisas. Num mundo bunny, nesse mundo instável, volátil, ansioso, inflexível, né? Tudo que a gente falou, o que vale mesmo é a aprendizagem colaborativa. Então, a sua luz não vai apagar do próximo, muito pelo contrário, ela vai acender luzes. E nós, enquanto humanos, precisamos levar luz nesse mundo tão escuro, tão esquisito. O que faz o mundo ficar diferente? A gente continuar otimista, a gente continuar crendo, a gente continuar fazendo a nossa parte. Isso é colaboração, não é competição. Não sou eu mais que o outro, nós somos diferentes, a nossa soma é justamente ser diferente. É uma soma esquisita, né? O diferente se multiplica, não é o igual. E aí eu trouxe algumas sugestões de filmes e de livros, tá? Se vocês quiserem aí pegar. Eu acho muito legal a gente pegar a Cortella, Qual é Tua Obra? É um livro gostosíssimo de ler. O próprio Monge Executivo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, gente, é maravilhoso. E tem um para adolescentes e tem As Crianças Felizes, Os 7 Hábitos das Crianças Felizes. Também é muito legal e tem tudo a ver com isso. O Mindset, que eu já citei. O Ative Seu Cérebro, né? Uma doutora, e ela até é uma doutora cristã, ela traz várias reflexões legais. E A Escola do Futuro, que é um livro que o Piangers fez. O Piangers, o Marcos Piangers, o Papai Pop, ele visitou 5 países com um colega jornalista e ele fez um livro sobre a Escola do Futuro para a gente entender por que certas mudanças estão acontecendo no mundo.
Tá? E aqui são os filmes. O Menino que Descobriu o Vento, um filme maravilhoso para entender essa relação com o pai, né? Que o menino argumenta, lá ele argumenta. Mãos Talentosas, eu citei. Merli é uma série de professor com adolescentes, acho que é legal para quem já tem adolescente. Invictus, né? Da história de eu não desistir. O Invictus é a história do Mandela com o time do rugby. Também está tudo na Netflix. Beleza Oculta, que é o pai que está na ascensão na carreira dele, e aí ele tem um interpérie muito sério, que eu não vou contar o que é, e como que ele faz para se recuperar disso. Corrente do Bem, o Billy Elliot também, que é uma decisão de um filho por uma carreira diferente que o pai não queria, e como que isso se dá. Enfim, acho que era isso. Queria agradecer muito o tempo de vocês terem vindo até aqui, desejar que essa parceria, né, que vocês depositam a confiança de parte da educação dos seus filhos nessa escola seja sempre de sucesso, seja sempre algo que traga coisas boas para a vida dos filhos e dessa sociedade que um dia é eles que vão cuidar por nós, né? Então é isso que a gente sonha enquanto educador. Obrigada pela atenção e se quiserem perguntar, conversar, trocar, estou à disposição, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença